Hello, student! Aqui é a Teacher Geisa e nessa aula você vai aprender inglês com uma técnica muito simples, que é falar em voz alta perguntas e respostas que as pessoas no geral mais usam. Dentro dessas perguntas e respostas, você vai encontrar padrões que só de substituir por suas próprias informações pessoais é possível criar diversas frases em inglês e se tornar alguém que consegue dominar o inglês falado. Apenas siga as instruções. Let's get started. Vamos começar? Qual é o seu nome? Meu nome é Maria. Em inglês, what is your name? My name is Maria. What is your name? My name is Maria. What is? Junte esse what com is, vai ficar what is. Então repete com a teacher. What is? Repete essa frase inteira. What is your name? Repete a próxima. My name is Maria. Agora eu falo tanto a pergunta quanto a resposta e você repete. Vamos lá. What is your name? My name is Maria. Muito bem. Tela escura para você. Vamos relembrar? Como se diz: qual é o seu nome? Meu nome é Maria. What is your name? My name is Maria. Muito bem. De onde você é? Eu sou do Brasil. Em inglês? Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? I'm from Brazil. Então, where are, você vai dizer where are you, where are you. Repete com a teacher só essas três palavras aqui, ó. Where are you? Isso. Então você tem que juntar, sabe? Porque senão vai ficar assim. Where are you? Não fica natural, né? Então é preciso que você fale where are you? Where are you? Então, vamos novamente. Repete com a teacher só essas três palavras, tá? Vamos lá? Where are you? Agora a pergunta inteira. Eu falo, você repete. Where are you from? Agora a resposta. Eu falo, você repete. I'm from Brazil. One more time. Mais uma vez. I'm from Brazil. Ok, student. Agora eu vou ler tanto a pergunta quanto a resposta. E você repete com a teacher, tudo bem? Vamos lá? Where are you from? I'm from Brazil. Certo. Agora vamos relembrar, tela escura para você. Como se diz em inglês? De onde você é? Eu sou do Brasil. Where are you from? I'm from Brazil. Muito bem. Essas perguntas realmente ajudam muito a guiar aí uma conversação e você vai ouvir bastante e usar bastante com toda certeza. Então, let's go. Próxima pergunta e resposta é: qual é seu sobrenome? Meu sobrenome é Pantoja. E aí, estudante, você conhece essa palavra sobrenome? Como se diz em inglês? Dá uma olhada aqui na tela. What is your last name? What is your last name? My last name is Pantoja. My last name is Pantoja. Aqui eu também poderia abreviar, poderia ser My last name is Pantoja.
Então, ali depois do name, deveria haver um apóstrofo, depois a letra S. Então, esse I ia ser substituído pelo apóstrofo e ia ficar juntinho, sabe? Ia ficar My last name is Pantoja. My last name is Pantoja. Fica mais rápido ainda, entre aspas, né? Porque aqui você fala assim, ó, My last name is. Meio que você dá uma pausa aí na sua fala, tudo mais. Se tivesse apóstrofo S, ia tudo de uma vez. My last name is Pantoja. My last name is Pantoja. Entende? Então, o bom de abreviar é isso, que você fala tudo de uma vez, você não se enrola. Muita gente acha que fica mais difícil, mas na verdade é o contrário, fica mais fácil. Fala tudo de uma vez, alright? Então, eu falo e você repete, tá bom? What is your last name? My last name is Pantoja. Só um detalhe, student. Sobrenome, sim, é last name, mas também podemos dizer surname. Eu poderia colocar aqui, what is your surname? Tá bom? Surname é Surname. Surname, ok? Vamos repetir mais uma vez com a teacher? Vamos lá. What is your last name? My last name is Pantoja. Excelente. Vamos relembrar, tela escura para você. Como se diz em inglês? Qual é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Pantoja. What is your last name? My last name is Pantoja. Excelente, student. Qual é a próxima pergunta e resposta? Você pode soletrar para mim? Claro. Pantoja. Em inglês? Can you spell that for me? Sure. Pantoja. Can you spell that for me? Sure. Pantoja. Então agora eu vou ler novamente e você repete com a teacher. Can you spell that for me? Sure. P A N T O J A. Muito bem. Então, você pode, can you soletrar spell para mim, that for me? Can you spell that for me? Claro, sure. Pantoja. Pantoja. Alright, student? Então, eu vou ler só a pergunta e você repete com a teacher. Can you spell that for me? Agora eu vou ler a resposta e você repete, tudo bem? Sure. Pantoja. Excelente. Agora eu vou ler a pergunta e a resposta e você repete. Vamos lá? Can you spell that for me? Sure.
Pantoja. Vamos relembrar? Como se diz em inglês? Você pode soletrar para mim? Claro. Pantoja. Can you spell that for me? Sure. Pantoja. Muito bom, student. Vamos continuar aqui no nosso jogo de perguntas e respostas. Qual é o seu endereço? Moro na rua Valadar, número 36. Em inglês, what is your address? What is your address? I live at 36 Valadares Street. I live at 36 Valadar Street. Qual é what is? Junte what com is, fica what is. Repete com a teacher. What is? Your address. Your address. Aqui a palavra your, que é seu, sua, né, em inglês, muitos alunos, quando vão ler, parece que esquece de ler a letra R, né? E acaba lendo assim, ó. What's you? What's your address? Toma cuidado com isso daqui, tá bom? É muito comum quando um brasileiro está estudando inglês esquecer de pronunciar a letra R. Eu não sei por quê, mas acontece, tá bom? Então, pay attention, preste atenção. Não, o problema não é errar, mas é a gente continuar errando e não corrigir, né? Então agora você já sabe. What is your address? Tem que puxar bem esse R, tá bom? Vamos lá? What is your address? Muito bem. I live at 36 Valadar Street. Então, agora eu vou ler a pergunta e a resposta e você repete com a teacher, tudo bem? What is your address? I live at 36 Valadares Street. Vamos lá mais uma vez? What is your address? I live at 36 Valadares Street. Muito bem, tela escura aí para você. Vamos relembrar. Como se diz em inglês? Qual é o seu endereço? Moro na rua Valadar, número 36. What is your address? I live at 36 Valadar Street. Ok, student. Então, deixo aqui o meu incentivo para você de criar as suas próprias frases, né? Então, por exemplo, what is your address? Qual é o seu endereço? Você pode colocar aqui o seu próprio endereço, né? I live at. Aí você coloca o número da sua residência, o nome da sua rua e depois street, né? Também, se for uma avenida, você pode colocar avenue e assim por diante. Então, pausa aí o vídeo, separa um caderno para as nossas aulas Listen and Repeat e crie as suas próprias frases, porque quando você organiza os seus pensamentos e as suas criações em um papel, você vai conseguir internalizar.
e colocar essa informação na sua memória de longo prazo. Vai ser melhor para você. Eu sei que muitos inscritos, muitos students assistem aqui os vídeos do canal Listen and Repeat, lavando aí uma loucinha, né? Eu também faço isso. Ou dirigindo, ou cozinhando. Então, coloca aí o fone de ouvido e vai cuidar das suas tarefas domésticas ou o seu trabalho. Claro, isso é muito importante para o seu listening, a sua escuta e o seu speaking, né? Que é a sua fala, listen and repeat. Mas, se você puder assistir esse vídeo novamente em um momento que você não está fazendo outra atividade e se concentrar completamente nele, anotando, vai ser melhor ainda, tá? Para você conseguir colocar tudo isso daqui na sua memória de longo prazo. Belezinha? Fica aí o meu incentivo para você. Alright, student? Qual é o seu correio ou endereço eletrônico? Meu correio eletrônico é maria.pantoja@gmail.com. Como se diz tudo isso aqui em inglês, hein, student? What is your email address? My email address is maria.pantoja@gmail.com. What is your email address? My email address is maria.pantoja@gmail.com. Então, student, correio eletrônico ou endereço eletrônico é email address, alright? Electronic mail, endereço eletrônico, electronic mail. Por isso que tem a letra E em email, right? Electronic, abreviação de electronic. What is, então junte what com is, what is. What is your? What is your? Toma cuidado para não falar you. Então repete com a teacher. What is your? Isso. Agora repete com a teacher. Email address. Certo. Agora vamos repetir a pergunta todinha. Eu falo, você repete, tá? What is your email address? Muito bem. Agora aqui, ó, my email address is. Isso. Então, address terminou com S, uma consoante, e is começou com som de vogal. Então, quando isso acontece, você tem que juntar. Então, vai ficar zis. Address com is vai ficar zis. Addresses. Repete com a teacher. Addresses. São diquinhas que fazem a diferença, coisas pequenas, mas que vai fazer com que você consiga falar de forma natural, em vez de ficar falando assim, my email address is. Você não quer falar assim, né? Provavelmente não. Então, my email address is. Junte address com is, address is. Belezinha? My email address is. Aqui eu tenho Maria, ponto. Ponto é dot. Como você pode ver aqui, nesse espaço que eu deixei na letra, na cor verde, na verdade, né? Para chamar a sua atenção que ponto é dot e arroba é at, certo? Então, maria.pantoja@gmail.com. O ponto aí aparece duas vezes, então você tem que falar dot duas vezes, certinho? Então vamos lá. Eu vou falar só a resposta aqui, aí você repete com a teacher, tá? Vamos lá. My email address is maria.pantoja@gmail.com. Certo. Então agora eu vou ler só a pergunta e você repete. What is your email address?
Agora eu vou falar só a resposta e você repete. Let's go. My email address is maria.pantoja@gmail.com. Muito bem, é muito importante que você fale em voz alta, tá bom? Então agora eu vou ler tanto a pergunta quanto a resposta e mais uma vez você vai repetir. Vamos treinar. What is your email address? My email address is maria.pantoja@gmail.com. Muito bem, student. Vamos relembrar como se diz em inglês qual é o seu correio eletrônico ou qual é o seu endereço eletrônico? Meu endereço eletrônico é maria.pantoja@gmail.com. Como se diz isso em inglês? Tela escura para você. What is your email address? My email address is maria.pantoja@gmail.com. Excelente. Parabéns. Próximo jogo aí de pergunta e resposta. Qual que é? Quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos de idade. How old are you? I'm 37 years old. How old are you? I'm 37 years old. Então, estudante, em vez de você dizer How old are you? Você vai juntar old com are. How old are? Older. Older. Percebe? How old are you? How old are you? Repete com a teacher. How old are you? Mais uma vez. How old are you? E aí, tá conseguindo? Se não tiver, volta o vídeo e treina mais um pouquinho, tá? Aqui é a resposta, ó. I'm 37 years old. Quando um aluno é iniciante, a tendência dele é falar assim, ó. I am 37 years old. Esse é um aluno iniciante, que realmente está ali aprendendo. Mas aí você, com o tempo, vai percebendo que a pronúncia é diferente, que você pode juntar uma palavra ali com a outra. Aí você fala assim, ó. I'm 37 years old. Olha só, você vai juntar o seven com ears, porque seven terminou com consoante, N. E ears começou com som de vogal. Ó, ears, ears, é som de vogal, pelo menos no começo. Então, quando isso acontece, uma palavra termina com consoante e a próxima começa com som de vogal, você vai ter um novo som. Então, vai ficar 7 years. A mesma coisa que ears com old. Ears terminou com S, consoante, e old começou com som de vogal. Então, ficou zold, zold. E a letra D da palavra old, você vai tomar cuidado para não falar old, porque muitos estudantes brasileiros de inglês têm uma tendência de inserir ali um som de I em palavras que terminam com T, com D, sabe? Então,
Deixa bem sutil esse old. Old. Não fale old, tá bom? Então, repete com a teacher aqui só a resposta, tudo bem? I'm 37 years old. Isso. Agora vamos repetir tanto a pergunta quanto a resposta. Vamos lá? How old are you? I'm 37 years old. Excelente, student. Então vamos relembrar? Quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos de idade. How old are you? I'm 37 years old. Se você está fazendo aí anotações, é interessante que você anote as perguntas e respostas originais aqui deste vídeo e logo embaixo, né, você, ou do ladinho aí, no seu caderno, você escreve as suas próprias perguntas e respostas, né? Então você pode manter aqui a pergunta How old are you? Você coloca a sua idade. Qual que é a sua idade? Será que é 37? Será que é 37? Talvez não. Então, coloca aqui, tá bom? Ou, por exemplo, você quer perguntar sobre uma terceira pessoa, né? Sobre ela, por exemplo. Então, você não vai perguntar How old are you? Você vai perguntar How old is she? Não é verdade? Aí você vai responder com she is. Você não vai responder com am. Afinal, não estamos falando sobre nós, né? Estamos falando sobre ela, uma terceira pessoa que não está aqui entre nós. Então é interessante que você gaste um tempo escrevendo, tá? Isso vai te ajudar muito. Inclusive, eu tenho uma apostila de exercícios maravilhosa que te ajuda muito a praticar o seu writing, que é a sua escrita. E eu também vou criar alguns vídeos explicando os exercícios dessa apostila. Também farei uma playlist, uma lista de vídeos chamada Apostila de Exercícios para te guiar para conseguir fazer aí os exercícios. Tem gramática também, é importante para organizar os seus pensamentos e os seus estudos. Mas com certeza, no final dessa apostila também tem as respostas. Então, você vai fazer os exercícios que estão ali e conferir as respostas depois. Mas farei aqui vídeos para te orientar a fazer os exercícios. E é bem interessante porque aqui nos nossos vídeos nós treinamos muito o listening, que é a escuta, e o speaking, que é a fala. Mas com uma apostila digital em PDF que você pode imprimir, ou talvez até copiar os exercícios em um caderno, não sei, o que for melhor para você. Vai ser bom porque você vai praticar o seu writing, né? A sua escrita. Sem contar que você também vai trabalhar com gramática, que gramática também é importante. Na verdade, tudo é importante, né? Mas como eu sempre falo, o foco aqui das nossas aulas é speaking, a fala, que também é algo que interessa muito a maioria dos estudantes, na verdade? E é bom a gente sempre trabalhar em todas as skills, todas as habilidades. Tudo bem? Então, mais informações de como adquirir essa apostila eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Alright, student? Você tem irmãos? Sim, eu tenho. Um irmão e uma irmã. Em inglês? Do you have any siblings? Yes, I do. A brother and a sister. Do you have any siblings? Yes, I do. A brother and a sister. Student, aqui no Yes, I do. Então você vai juntar esse yes com I, yes, I. Yes, I. Repete com a teacher. Yes, I. Muito bem. E aqui no
a brother and a sister, nesse and mais a, você vai falar and a. Repete com a teacher, and a. Isso, então repete com a teacher só que a resposta. Yes, I do, a brother and a sister. Mais uma vez, yes, I do, a brother and a sister. Agora repete com a teacher só a pergunta. Do you have any siblings? Excelente. Agora vamos repetir a pergunta e a resposta, tá bom? Vamos lá? Do you have any siblings? Yes, I do. A brother and a sister. Muito bem. Então, aí na sua anotação, se você está aí com o seu caderno de anotação, você pode colocar Do you have any siblings? Um caso afirmativo, né? Yes, I do. E aí você coloca a quantidade de irmãos ou irmãs, tanto faz, tá bom? Porque siblings significa irmãos, mas não sabemos se é irmã, se é irmão. E aí depois você pode especificar se for irmão, brother, se for irmã, sister. Siblings engloba aí todos, tá bom? Vamos repetir só mais uma vez? Do you have any siblings? Yes, I do. A brother and a sister. Tela escura para você. Vamos relembrar como se diz em inglês. Você tem irmãos? Sim, eu tenho um irmão e uma irmã. Do you have any siblings? Yes, I do. A brother and a sister. Muito bom, student. Você trabalha com o quê? Eu sou uma enfermeira. What do you do for a living? I'm a nurse. What do you do for a living? I'm a nurse. Ali no for a, fora. É como se lesse assim mesmo, fora. What do you do fora? What do you do fora? What do you do for a living? Imagina se você lesse palavra por palavra sem conectar um som com o outro. Ia ficar assim, ó. What do you do for a living? Mas é claro que você não quer falar assim, não é verdade? Você vai falar What do you do for a living? Pode repetir. What do you do for a living? I'm a nurse. Então você vai juntar esse am com a, vai ficar ama, ama, I'm a nurse. Repete com a teacher. I'm a nurse. Eu vou repetir só a pergunta. Aliás, eu vou ler só a pergunta e você repete, tá bom? What do you do for a living? Agora só a resposta você repete, tá bom? I'm a nurse. Certo. Agora eu vou ler tanto a pergunta quanto a resposta. E você? Repete com a teacher. Claro, você já sabe. Vamos lá? What do you do for a living? I'm a nurse. Tela escura para você? Como se diz em inglês? Você trabalha com o quê? Eu sou uma enfermeira. What do you do for a living? I'm a nurse. Perfeito. Próxima pergunta. O que você faz no seu tempo livre? No meu tempo livre, amo ler livros.
What do you do in your free time? What do you do in your free time? In my free time, I love reading books. In my free time, I love reading books. Então presta atenção aqui na pergunta para você repetir, tá bom? What do you do in your free time? Presta atenção aqui na resposta para você repetir. Vamos lá? In my free time, I love reading books. Isso. Agora vamos fazer um exercício, ó. Fecha os olhinhos e repete com a teacher. What do you do in your free time? Mantenha os olhos fechados e repita. In my free time, I love reading books. Isso. Pode abrir. Isso mesmo. Vamos repetir novamente, agora com os olhos abertos, tá? What do you do in your free time? In my free time, I love reading books. Novamente, fecha os olhinhos e repete com a teacher. What do you do in your free time? Olhos fechados. Repete com a teacher. In my free time, I love reading books. Só não vai dormir, hein? Pode abrir os olhos. E aí, qual que foi mais fácil? Com os olhos abertos, what do you do in your free time? Ou olhinhos fechados? What do you do in your free time? Quero saber, hein? Conta pra teacher. Agora, tela escura para você. O que você faz no seu tempo livre? No meu tempo livre, amo ler livros. Como se diz em inglês? What do you do in your free time? In my free time, I love reading books. Perfeito. Quando você fecha os olhos, eu tenho certeza que você tem a sensação de relaxamento. E aí você vai ter uma memória de que aprender inglês é algo relaxante. Falar inglês é algo bom. Você vai linkar aprender inglês com relaxar, que é quando você fecha os olhos, até mesmo para dormir, não é verdade? A gente entra num estado de relaxamento. Então, essa técnica foi usada para fazer você ligar uma coisa boa com outra coisa boa e ter boas memórias. É assim que funciona, alright? Let's go? Que horas são? São 15h25 ou 3h25, na verdade? What time is it? It's 3:25 p.m. Fecha os olhinhos, repete com a teacher. What time is it? It's 3:25 p.m. Mantenha os olhos fechados, vai relaxando e repete com a teacher. What time is it? It's 3:25 p.m. Pode abrir os olhos.
Repete com a teacher mais uma vez. What time is it? It's 3:25 p.m. Tela escura para você? Fecha os olhinhos de novo. Como se diz em inglês? Que horas são? São 3:25 da tarde. What time is it? It's 3:25 p.m. Excelente. O que você gosta de fazer nos finais de semana? Eu gosto de maratonar uma nova série na Netflix. Em inglês. What do you like to do on the weekends? I like binge watching a new series on Netflix. O que você gosta de fazer nos finais de semana? What do you like to do on the weekends? Eu gosto de maratonar uma nova série na Netflix. I like binge watching a new series on Netflix. Student, maratonar é binge watching. O que significa binge? É fazer algo sem parar. Então, você pode colocar aqui depois do binge um outro verbo. Por exemplo, I like binge studying. Eu gosto de estudar sem parar. Aqui, binge watching, a tradução é maratonar, porque quando você assiste qualquer, qualquer coisa na TV ou nos streamings sem parar, a tradução é maratonar. Então, por isso que estar aqui a tradução, eu gosto de maratonar. Mas apenas a palavra binge dá a ideia, transmite a ideia de fazer algo sem parar. Fazer algo em série, na verdade. Então, você pode aí colocar um outro verbo depois do binge que vai dar certo. Quando você criar aí as suas próprias frases, lembra disso e você pode pesquisar também para tirar dúvida ou me perguntar aqui nos comentários, tá bom? E aí você vai criando as suas próprias frases, alright? Então repete com a teacher só a pergunta. Vamos lá. What do you like to do on the weekends? Agora você pode repetir só a resposta, tá? Essa aula não faz sentido se você não repetir. Falar em voz alta te ajuda demais a reter todas as informações. Vamos lá? I like binge watching a new series on Netflix. One more time, mais uma vez, vamos repetir somente a pergunta, tá? Vamos lá. What do you like to do on the weekends? Repita só a resposta. I like binge watching a new series on Netflix. Agora você pode repetir tanto a pergunta quanto a resposta. Vamos lá? What do you like to do on the weekends? I like binge watching a new series on Netflix. Agora você vai fechar os olhos e repetir. What do you like to do on the weekends? I like binge watching a new series on Netflix. Ficou tranquilo aí? Ficou tranquila? Relaxou? Oh, maravilha! É isso aí, estudante. Só boas memórias aqui estudando inglês, hein?
Você precisa disso. Você tem que ligar o estudo do inglês com boas sensações. Senão vai ficar difícil de você aprender, tá bom? Então, vamos relembrar, tela escura para você. Como se diz em inglês? O que você gosta de fazer nos finais de semana? Eu gosto de maratonar uma nova série na Netflix. What do you like to do on the weekends? I like binge watching a new series on Netflix. Excelente. Com quem você mora? Eu moro com meu marido. Who do you live with? I live with my husband. Who do you live with? I live with my husband. Com quem você mora? Who do you live with? Eu moro com meu marido. I live with my husband. Agora é a sua vez de repetir. Who do you live with? Repita a resposta. I live with my husband. One more time, mais uma vez. Who do you live with? I live with my husband. Fecha os olhinhos e repete com a teacher. Who do you live with? I live with my husband. Parece que quando você não precisa ler, só precisa usar a sua mente mesmo e tá tudo escuro, olhos fechados. Parece que isso faz você realmente relembrar com mais facilidade. Então faça sempre isso. Tela escura para você. Como se diz em inglês, com quem você mora? Eu moro com meu marido. Who do you live with? I live with my husband. Que horas você acordou hoje? Eu acordei às 15 para 7 da manhã. What time did you wake up today? I woke up at a quarter to 7 a.m. What time did you wake up today? I woke up at a quarter to 7 a.m. Então, estudante, aqui temos uma pergunta no passado. Que horas você acordou hoje? Por isso, temos essa palavra aqui com três letrinhas que é did. Esse é um verbo auxiliar, não tem tradução, mas ele está aqui para me auxiliar a fazer uma pergunta. Então, eu usei did para dizer que é uma pergunta no passado e usei o verbo wake up, que é acordar. Então, na frase interrogativa, porque tem esse did, eu uso wake up. O verbo fica no seu estado original. Mas na frase afirmativa, acordou, que na frase, na resposta é acordei, né? Também aí passado, wake up vira woke up. Por que que isso acontece? Porque aqui eu não tenho uma outra referência de passado, que é o caso do did na pergunta. Na pergunta eu preciso do did, na resposta não. Então, por isso que o verbo, ele fica aí no passado mesmo, sabe? Então, de wake up vira woke up. Tira a letra A, coloca a letra O, fica no passado, tá? Claro que a pergunta também está no passado, mas como eu te falei, se eu tiver já uma referência de passado, que no caso é o verbo auxiliar did, o verbo da frase, ele tem que voltar para o seu estado original, sem a partícula to, alright?
Então, what time did you wake up today? Que horas você acordou hoje? Eu acordei às 15 para 7 da manhã. I woke up at a quarter to 7 a.m. Um quarto da hora, student, é 15 minutos. Então, 15 para 7 é um quarto para as 7, né? Um quarto, 15 minutos, dois quartos, 30 minutos, três quartos, 45 minutos e quatro quartos, 60 minutos. Aqui, como falta 15 para 7, falta um quarto só. Então, a quarter to 7. Quando falta, eu uso to. Quando passou, tipo, vai, 6:15. A quarter past six. A quarter past six. Aqui não, falta 15 para 7. Então eu uso to. Belezinha? Então, fecha os olhos agora. Técnica de relaxamento mais memorização. E repete comigo só a pergunta. What time did you wake up today? Isso. Mantenha olhos fechados e repete com a teacher apenas a resposta. I woke up at a quarter to 7 a.m. Por favor, mantenha os olhos fechados. Repete com a teacher. What time did you wake up today? I woke up at a quarter to 7 a.m. Pode abrir? Repete olhando aí para a tela, tá? What time did you wake up today? I woke up at a quarter to 7 a.m. Tela escura para você. Como se diz em inglês? Que horas você acordou hoje? Eu acordei às 15 para 7 da manhã. What time did you wake up today? I woke up at a quarter to 7 a.m. Perfeito, student. Muito bem. Que horas você foi dormir ontem? Eu fui dormir às 20 para meia-noite. What time did you go to sleep yesterday? I went to sleep at 20 to midnight. Que horas você foi dormir ontem? What time did you go to sleep yesterday? Eu fui dormir às 20 para meia-noite. I went to sleep at 20 to midnight. Então, student, foi dormir na pergunta tá go to sleep. E fui dormir na resposta tá went to sleep. Por que que isso acontece? Porque aqui na pergunta nós temos já uma referência de passado, que é o verbo auxiliar did. Não tem uma tradução, mas ele está aqui para transformar essa frase em uma pergunta. Então, quando o did está aqui, eu não posso colocar duas referências de passado, quando se trata de verbo. Uma que é verbo auxiliar, o outro é o verbo normal da frase. Então, ele tem que voltar para o seu estado original, infinitivo. Só que aqui na afirmativa, eu não preciso de verbo auxiliar. Então, ele fica no passado. Então, fui dormir, fui é went, que é o passado de go. I went to sleep, fui dormir. I went to sleep. Outra coisa, went to sleep. Você não precisa falar went to. Por quê? Porque went terminou com T e to começou com T. Quando isso acontece, você vai falar uma vez só a mesma letra. E sempre vai ser da segunda palavra. Então, I went to. Belezinha? Então,
E outra coisa. At 20 to midnight. At 20 to midnight. At terminou com T. 20 ou 20, né? Começou com T. Você vai falar um T só, que é o 20 ou 20, como eu falo, né? E muita gente fala também, 20. Então, I went to sleep at 20. I went to sleep at 20 to midnight. Senão você vai ficar falando assim, ó. I went to sleep at 20 to midnight. Aí não vale, né? Tem que ficar natural. Não é isso que você quer? Então diga assim, ó. I went to sleep at 20 to midnight. One more time, mais uma vez. I went to sleep at 20 to midnight. Agora você vai fechar os olhinhos e repetir com a teacher. What time did you go to sleep yesterday? One more time, mais uma vez. What time did you go to sleep yesterday? Mantenha os olhos fechados e repita: I went to sleep at 20 to midnight. I went to sleep at 20 to midnight. Para o que você está fazendo e repete com a teacher. What time did you go to sleep yesterday? I went to sleep at 20 to midnight. Mantenha os olhos fechados e repete tanto a pergunta quanto a resposta. What time did you go to sleep yesterday? I went to sleep at 20 to midnight. Excelente. Pode abrir os olhos, tá? Cansa ficar com os olhos fechados também, né? Então vamos relembrar. Como se diz em inglês? Que horas você foi dormir ontem? Eu fui dormir às 20 para meia-noite. What time did you go to sleep yesterday? I went to sleep at 20 to midnight. Perfeito. No final da nossa aula, vamos ter um challenge, um desafio, em que eu vou te falar todas as frases, todas as palavras que aprendemos nesta aula. E aí eu vou te falar em português, deixar a tela escura e te dar um tempinho para você me dizer como que se diz aquela frase em inglês antes que eu fale e apareça a resposta aqui na tela. Então, durante todo esse tempo aqui na aula, você está repetindo para se preparar para esse momento. E aí, quando você fizer o desafio e se sair bem, você vai se sentir melhor. Você vai perceber que você venceu os seus desafios, os seus medos de falar inglês. Você vai perceber que você é capaz de aprender. Então, olha quanta coisa boa. Não só repita, quanto anote todas essas frases e crie as suas próprias. Isso vai fazer você aprender muito mais, reter as informações muito mais. Alright, student? Agora vamos para o próximo jogo de pergunta e resposta. Let's go! Quando foi a última vez que você escovou seus dentes? A última vez que eu escovei os dentes foi hoje de manhã. When was the last time you brushed your teeth? The last time I brushed my teeth was today in the morning. A palavra was, W-A-S, é verbo to be. Você sabia? Às vezes os alunos acham que verbo to be é apenas is, are, am. Muitos confundem até com I am, you are, he is. Na verdade, aí nós temos o pronome pessoal mais o verbo to be, né? Mas enfim, was é o passado de is.
né? Então, por exemplo, quando é? When is? Quando é seu aniversário? Vai. When is your birthday? When is verbo to be. O passado de is é was. Quando foi? Quando foi a última vez que você escovou seus dentes? When was the last time you brushed your teeth? The last time I brushed my teeth was today in the morning. Alright, student? Então, por favor, repete aqui só a pergunta. When was the last time you brushed your teeth? Agora repete só a resposta. Vamos lá? The last time I brushed my teeth was today in the morning. Muito bem. Vamos repetir one more time. Mais uma vez, só a pergunta. When was the last time you brushed your teeth? Agora repita só a resposta. The last time I brushed my teeth was today in the morning. Certo? Então, pode repetir mais uma vez, tanto a pergunta quanto a resposta. Eu vou ler, você repete. When was the last time you brushed your teeth? The last time I brushed my teeth was today in the morning. Excelente. Tela escura para você? Como se diz em inglês? Quando foi a última vez que você escovou seus dentes? A última vez que eu escovei meus dentes foi hoje de manhã. When was the last time you brushed your teeth? The last time I brushed my teeth was today in the morning. Excelente, student. Muito bom. Keep going. Continue. A pergunta e resposta. Quantos banhos você tomou ontem? Ontem eu tomei 2 banhos. Em inglês, how many showers did you take yesterday? Yesterday I took 2 showers. How many showers did you take yesterday? Yesterday I took 2 showers. Então, student, quantos banhos? Na verdade, quantos, how many? Existe how much e how many. How many é para substantivos contáveis. One, two, three, four. Posso contar. Então, quantos banhos? Dá para contar 1 banho, 2 banhos, 3 banhos, não é verdade? Então, quantos para substantivos contáveis? How many? Banhos, showers. E tomar, de tomar banho, é take. Porém, eu preciso fazer uma pergunta aí no passado simples, então eu preciso do verbo auxiliar did. Did you take yesterday? Então, realmente, tomar é take. Tomou é took. T-O-O-K. Mas, como aqui tem um verbo auxiliar que faz referência ao passado, então o verbo tem que voltar para sua forma original. Tudo bem? Tanto é que aqui na resposta está realmente o verbo no passado simples. Yesterday I took 2 showers. E é interessante também que isso daqui é um verbo irregular no passado simples. Por quê? Porque ele não tem aí, como eu posso dizer, uma regulação. Ele meio que foge do padrão. Regular significa que o verbo ele vai terminar com ed no final. Mas não é o caso aqui de take. O passado dele não é taked, né? Com ed no final. Não, ele sai do padrão. Por isso que se chama irregular.
took. Tudo bem? Então, depois dessa explicação, agora você pode repetir com a teacher, tá? Eu vou falar só a pergunta e aí você repete. Let's go. How many showers did you take yesterday? Yesterday I took 2 showers. Repetiu? Como é que foi para você? Foi fácil? Mais ou menos? Difícil? Enfim, vamos lá novamente. Vamos um de cada. Primeiro a pergunta, você repete, depois eu leio a resposta e você repete. Vamos lá? How many showers did you take yesterday? Yesterday I took 2 showers. Muito bem. Agora a teacher vai ler tanto a pergunta quanto a resposta e você repete, tá bom? Vamos lá? How many showers did you take yesterday? Yesterday I took 2 showers. Tela escura para você? Como se diz em inglês? Quantos banhos você tomou ontem? Ontem eu tomei 2 banhos. How many showers did you take yesterday? Yesterday I took 2 showers. Excelente. Que horas você almoçou ontem? Ontem eu almocei às 13h30. Em inglês, what time did you have lunch yesterday? Yesterday I had lunch at 1:30 p.m. What time did you have lunch yesterday? Yesterday I had lunch at 1:30 p.m. Que horas? What time? Você almoçou? Did you have lunch? Então, almoçar em inglês é have lunch. Como essa pergunta está no passado simples, eu preciso do verbo auxiliar did. Não tem tradução, mas só para dizer que é uma pergunta no passado. É assim que eu diferencio perguntas do presente, passado, futuro. Eu preciso ali de uma palavrinha, de um auxiliador, de um auxiliar para me auxiliar, me ajudar a transformar essa frase em passado e interrogação. Ontem, yesterday. Já aqui na frase afirmativa, yesterday, ontem, eu almocei. I had lunch. Percebe a diferença? Almoçar é have lunch. Almoçou, almocei é had lunch. É diferente. O verbo have é mais um verbo que é irregular, porque ele não termina com ed no final. Ele é diferente do padrão. Tudo bem? E 13h30 em inglês, 1:30 p.m. Alright, student? Vamos repetir agora? Vamos repetir somente a pergunta. What time did you have lunch yesterday? Muito bem. Agora repita comigo apenas a resposta. Yesterday I had lunch at 1:30 p.m. Excelente. Agora repete com a teacher tanto a pergunta quanto a resposta. What time did you have lunch yesterday? Yesterday I had lunch at 1:30 p.m.
Excelente. Vamos agora usar a técnica de fechar os olhos? Então, repete com a teacher. What time did you have lunch yesterday? Yesterday, I had lunch at 1:30 p.m. Não vai dormir, hein? Acorda. Ok, muito bem. Vamos relembrar? Tela escura para você. Como se diz em inglês? Que horas você almoçou ontem? Ontem eu almocei às 13h30 da tarde. What time did you have lunch yesterday? Yesterday I had lunch at 1:30 p.m. Excelente. Com quem você almoçou? Eu almocei sozinha. Who did you have lunch with? I had lunch alone. Com quem é who with? Para nós, estudantes brasileiros de inglês ou brasileiros, temos dificuldade de entender com quem fica, como que fica assim separado. Mas é normal. A preposição fica lá no final da frase. É assim mesmo, tá bom? Então, com quem é who with, porém separado. Você almoçou? Did you have lunch? Did you have lunch? Novamente, did é um verbo auxiliar que apareceu aqui para transformar essa frase em uma pergunta no passado simples. E aí o verbo have, ele fica no seu estado original ou infinitivo, que é have mesmo. Porém, na afirmação onde eu não preciso de verbo auxiliar, como did ou didn't, este verbo have, ele precisa ficar no passado simples. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhuma referência de passado. Não fica muita informação, digamos assim. Então, have fica had. I had lunch alone. Alone. Muitos estudantes brasileiros de inglês dizem alone. Alone. Pay attention, student. Presta atenção, student. Aqui a pronúncia é alone. Alone. Repete com a teacher. Alone. Muito bem. Então, neste momento, eu vou ler a pergunta e você vai repetir para você treinar o seu inglês. Vamos lá? Who did you have lunch with? Muito bem. Agora eu vou ler a resposta e você repete. Vamos lá? I had lunch alone. Excelente. Bom, aqui nas aulas Listen and Repeat, realmente o foco é ouvir e repetir. Por isso que as nossas aulas ficam aí nesse formato. Por isso é importante você vir aqui para a nossa aula e ter a disposição de repetir, porque é isso que vai fazer você aprender inglês, colocar em prática, não ficar só ouvindo, 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 ou também só fazer exercícios de forma escrita, que também não é ruim, mas só isso também não adianta. É todo um conjunto. Todas as habilidades você precisa praticar, tá bom? Agora você pode fechar os olhos e repetir com a teacher. Who did you have lunch with? I had lunch alone. Muito bem, mantenha-se de olhos fechados. Mais uma vez você pode repetir. Who did you have lunch with? I had lunch alone. Muito bem. Agora você pode abrir os olhos e tela escura para você.
Como se diz em inglês? Com quem você almoçou? Eu almocei sozinha. Who did you have lunch with? I had lunch alone. Perfeito. Quantas vezes você se vestiu ontem? Ou quantas vezes você se trocou ontem? Ontem eu me troquei 3 vezes. How many times did you get dressed yesterday? Yesterday I got dressed 3 times. How many times did you get dressed yesterday? Yesterday I got dressed 3 times. Então, vamos às explicações. Quantas vezes? How many times? How many? Eu uso para perguntar a quantidade e é sempre contável. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para contar. Então, tudo bem? E ali, vezes é times. Essa é uma pergunta no passado. Você se vestiu ou se trocou ontem? Eu preciso do verbo auxiliar did. E o verbo se vestir ou se trocar é get. Get dressed. E ontem, yesterday. No passado, essa frase fica assim, ó. Yesterday, ontem, eu me troquei. I got dressed. 3 vezes. 3 times. Então, percebe? Get vira got. Get está no infinitivo. Got já está conjugado no passado simples. Porém, na pergunta eu tenho o verbo auxiliar, então eu não preciso deixar got, eu preciso deixar get. E na afirmação está got, porque não tem verbo auxiliar, tá bom? Então vamos lá repetir só a pergunta? Vamos lá. How many times did you get dressed yesterday? Agora vamos repetir apenas a resposta. Let's go. Yesterday I got dressed 3 times. Ok. Vamos lá novamente? Repete com a teacher apenas a pergunta. How many times did you get dressed yesterday? Agora só a resposta. Yesterday I got dressed 3 times. Ok, muito bom. Agora você pode repetir a pergunta e a resposta. Vamos lá? How many times did you get dressed yesterday? Yesterday I got dressed 3 times. Muito bem, tela escura para você. Como se diz em inglês? Quantas vezes você se trocou ontem? Ontem eu me troquei 3 vezes. How many times did you get dressed yesterday? Yesterday I got dressed 3 times. Agora chegamos no momento challenge da nossa aula, desafio. E o desafio é: eu vou te falar algumas palavras e frases em português e vou te dar um tempinho para você me dizer como se diz aquela frase, aquela palavra em inglês, antes que eu fale ou apareça aqui na tela. Então, se você sentir dificuldade, assista este vídeo novamente para você superar aí essa dificuldade. E também, durante toda a aula, tente anotar, porque isso vai fazer você memorizar
todas as informações. Alright, student? Let's get started. Vamos começar? Qual é o seu nome? Meu nome é Maria. What is your name? My name is Maria. De onde você é? Eu sou do Brasil. Where are you from? I'm from Brazil. Qual é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Pantoja. What is your last name? My last name is Pantoja. Você pode soletrar para mim? Claro. Pantoja. Can you spell that for me? Sure. Pantoja. Qual é o seu endereço? Moro na rua Valadar, número 36. What is your address? I live at 36 Valadares Street. Qual é o seu correio endereço eletrônico? Meu correio eletrônico é maria.pantoja@gmail.com. What is your email address? My email address is maria.pantoja@gmail.com. Quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos de idade. How old are you? I'm 37 years old. Você tem irmãos? Sim, eu tenho. Um irmão e uma irmã. Do you have any siblings? Yes, I do. A brother and a sister. Você trabalha com o quê? Eu sou uma enfermeira. What do you do for a living? I'm a nurse. O que você faz no seu tempo livre? No meu tempo livre, amo ler livros. What do you do in your free time? In my free time, I love reading books. Que horas são? São 15h25. What time is it? It's 3:25 p.m. O que você gosta de fazer nos finais de semana? Eu gosto de maratonar uma nova série na Netflix.
What do you like to do on the weekends? I like binge watching a new series on Netflix. Com quem você mora? Eu moro com meu marido. Who do you live with? I live with my husband. Que horas você acordou hoje? Eu acordei às 15 para 7 da manhã. What time did you wake up today? I woke up at a quarter to 7 a.m. Que horas você foi dormir ontem? Eu fui dormir às 20 para meia-noite. What time did you go to sleep yesterday? I went to sleep at 20 to midnight. Quando foi a última vez que você escovou seus dentes? A última vez que eu escovei os dentes foi hoje de manhã. When was the last time you brushed your teeth? The last time I brushed my teeth was today in the morning. Quantos banhos você tomou ontem? Ontem eu tomei 2 banhos. How many showers did you take yesterday? Yesterday I took 2 showers. Que horas você almoçou ontem? Ontem eu almocei às 13h30. What time did you have lunch yesterday? Yesterday I had lunch at 1:30 p.m. Com quem você almoçou? Eu almocei sozinha. Who did you have lunch with? I had lunch alone. Quantas vezes você se trocou ontem? Ontem eu me troquei 3 vezes. How many times did you get dressed yesterday? Yesterday I got dressed 3 times. We're done! Terminamos. Student, se você gostou de ter uma aula de inglês assim, eu tenho aqui uma playlist ou uma lista de vídeos chamada Monte Frases em Inglês. Você vai encontrar outros vídeos parecidos com este, onde você precisa repetir as frases em voz alta, relembrar tudo que foi falado aqui para você. Claro que com outro vocabulário, com outras estruturas, mas com certeza você vai gostar. Então, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tem aí essa playlist ou lista de vídeos que com certeza vai te ajudar a melhorar o seu inglês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal Listen and Repeat para que você sempre receba novos vídeos e aprenda inglês cada vez mais.
Thank you and see you next class. Obrigado e nos vemos na nossa próxima aula. Bye bye!